Boa noite, hoje é dia 13 de 1 de 2022 e a gente está dando início à nossa primeira roda de conversa do ano de 2022 e essa conversa tem como temática coletividade LGBTQIAP+, na universidade e eu trouxe duas pessoas muito importantes para estar falando aqui hoje, duas pessoas que eu gosto muito, admiro e respeito. Mas antes de passar a palavra para elas, eu vou estar fazendo minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem branco, de 24 anos, estou usando óculos, um headphone preto no ouvido, ao meu fundo é possível ver dois espelhos e uma parede branca. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia das minhas convidadas, só um momentinho que eu preciso pegar aqui. Aqui. Minha primeira convidada se chama Lígia, é a professora Lígia. Ela é professora aqui na Unifesp, né? Ela possui graduação em Ciências Biológicas e em bacharel e licenciatura pela USP, pelo Instituto de Biociências da USP, possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas também pela USP. É professora associada e orientadora permanente do programa de pós-graduação de Ensino de Ciências e Matemática da Unifesp. É nossa atual pró-reitora de graduação e ministra a UC Gênero e Sexualidade e vai estar falando para a gente um pouquinho sobre como foi essa experiência dessa UC, né, Pro? Por favor, a palavra é toda sua. Boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema tão importante. Daniel, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, fico muito agradecida de estar aqui com vocês, agradecendo você, eu agradeço também o Centro Acadêmico, professora Ana Navarro, né, e também agradeço a presença da Alice Gouveia, que vai estar aqui também fazendo parte dessa conversa, né, dessa roda de conversa. Eu sou uma mulher branca, obesa, eu tenho 53 anos, eu estou com meu cabelo preso, eu uso óculos de grau, eu estou com máscara, porque minha irmã também está aqui em casa, então nós duas estamos com máscara. Eu uso uma camiseta preta com um colar com flores de crochêzinho, flores de crochê, e atrás de mim tem janela, então dá para ver uma cortina atrás de mim, meu enquadramento é de busto para cima. Bom, eu já começo a falar, Daniel ou a Alice se apresenta, como que você acha melhor? Já começo a contar a história? Então, eu brinco, agora senta que lá vem história, e vem história mesmo, porque a nossa história começa em 2011, numa UC, aqui na Unifesp a gente não chama disciplina, a gente chama UC, unidade curricular, não me pergunte por quê, é assim, né, unidade curricular, é chamada Biologia 2, né, e a professora com quem eu dividia a UC, a unidade curricular, a professora Nilana, nós pedimos para os alunos, né, para que no final da UC apresentassem um trabalho de qualquer sistema do corpo, de qualquer sistema, mas que fosse com esse olhar para o ensino médio, ou o ensino fundamental 2, porque aqui a gente forma estudantes, né? A gente forma licenciandos, licenciandas, licenciantes para o ensino fundamental 2 e médio. Então, a gente pediu, né, que eles organizassem a apresentação pensando nesse público, ensino fundamental 2 e médio. E um dos grupos apresentou sobre o sistema reprodutor, falou sobre o sistema reprodutor feminino, masculino, e o que chamou a atenção naquela apresentação dos estudantes, das estudantes, foi o fato da sala prestar muita atenção. Eu acho que foi o grupo onde as pessoas mais ficaram atentas, antenadas, e prestando atenção, e discutindo, e fazendo perguntas. E aí, eu notei o quanto falta a gente discutir, na verdade, né, as questões do ponto de vista, pensando inicialmente no ponto de vista biológico, né,
mesmo as questões biológicas do sistema reprodutor, a gente sente necessidade de discutir melhor. E a partir disso, eu acabei organizando um projeto de extensão. E esse projeto de extensão, o que a gente fazia? Grande parte desse grupo que apresentou sobre aparelho reprodutor, sistema reprodutor, acabou fazendo parte desse meu projeto de extensão, onde a gente ia nas escolas falar de promoção da saúde sexual nas escolas públicas de Diadema. Então, a gente ia nas escolas para falar de sexualidade, para falar de gênero e sexualidade, falar do corpo humano. Então, eram vários temas, e a gente trabalhava muito com uma caixinha, né, onde as pessoas podiam fazer as perguntas. No primeiro dia a gente ia, as pessoas, as estudantes faziam as suas perguntas de maneira anônima, e aí, no segundo encontro, a gente voltava e discutia as perguntas que iam aparecendo, né? E esse projeto durou quase 4, 5 anos. Foi uma experiência muito boa, a gente ir nas escolas públicas, ter a oportunidade de falar. E um dos pontos que eu comento isso em aula, né, Daniel, que mais me chamou a atenção era a resistência dos colegas professores e professoras. Então, quando a gente ia na escola, mas vocês vão falar, eles já sabem de tudo. Eu falei, não, a gente... Então, assim, a resistência maior era dos colegas docentes das escolas públicas, né? Claro que não dá para a gente falar que era 100% assim, mas tinha uma grande resistência em todas as escolas que a gente foi, né? E a partir disso, nesse momento, a gente estava no nosso curso de Ciências e Licenciatura, revisando o projeto pedagógico. A gente estava em fase de revisar o projeto pedagógico. E aí eu falei, bom, a gente tem que trabalhar, sim, com uma formação de professores. Então, há necessidade, a gente fala tanto que o professor e professora tem que falar de gênero e sexualidade na educação básica, mas em qual momento que a gente fala isso na formação deles, né? Faltava uma disciplina, uma unidade curricular para que a gente pudesse abordar o gênero e sexualidade, falar sobre gênero e sexualidade na formação de licenciandos e licenciandas. E aí eu levei essa proposta para a nossa comissão de curso e foi prontamente aceita, não teve resistência nenhuma. E se vocês olharem, quando a gente fez essa proposta, praticamente nenhum curso de formação de professor e professora tinha uma disciplina de gênero e sexualidade como fixa. Não é eletiva, não é escolha, é fixa. Tem que fazer essa unidade curricular, né? E aí foi aprovada essa minha proposta, e a partir disso a gente começou a oferecer para todos estudantes, licenciandos, licenciandes da licenciatura, né, do nosso curso de Ciências de Licenciatura, ao C, Gênero e Sexualidade. Nessa UC, a gente trabalha um pouco do histórico da sexualidade, o histórico da sexualidade no Brasil, a gente fala um pouquinho sobre conceitos, né, não para sair rotulando as pessoas, mas para a gente entender um pouco e respeitar a diversidade. E uma das aulas que eu também acho que é importante é a gente discutir o que a gente faria se tivesse em determinadas situações, né? Situações que podem ocorrer na escola, situações de bullying, situações de violência, e como que nós, docentes, podemos interferir, podemos melhorar essa situação, né? Eu sempre falo isso em todas as aulas, eu falei, o que a gente não pode é ser omisso, porque a omissão já me dá o lado que eu estou, né? A omissão já diz qual é o partido que eu estou defendendo. Então, eu falo, gente, quanto docente não pode ser conivente, não pode ser omisso. A gente tem, uma violência que a gente tem que se posicionar contra, né? Então, e a gente tem que trabalhar para que isso diminua e o mesmo não exista na escola. E aí, nesse período que eu comecei com a unidade curricular no curso de Ciências de Licenciatura, foi o momento que eu fui para a Pró-Reitoria de Assunto Estudantil,
como a pró-reitora adjunta. E ali eu tive a oportunidade de, junto com as pessoas que já trabalhavam na Comissão de Diversidade Sexual de Gênero, então já existia essa comissão, não é que eu comecei, não, eu entrei numa comissão que já estava estabelecida. E tinha muita coisa em andamento nessa comissão. Uma delas era em relação ao uso do nome social. E aí eu vou enfatizar a importância desse momento, né? É fundamental que os campi se organizem, que os coletivos voltem a se organizar. A gente tem, em alguns campi, os coletivos mais organizados, mas não são em todos. E por que é importante vocês se organizarem? É porque são vocês que dizem o que a gente tem que fazer. São vocês que falam. O nome social foi porque estudantes cobraram da gente o uso do nome social, a carta, né, de princípios de diversidade sexual de gênero também foi uma reivindicação dos coletivos, os banheiros, a gente voltando presencial, vocês vão ver que os banheiros vão estar agora com o uso, né, pela identidade de gênero que a pessoa se identifica. Então, são conquistas que foram, não porque a gente que está na gestão foi espontaneamente, mas porque vocês cobraram e vocês ditam o que a gente tem que fazer. Então, eu volto a ressaltar a importância de vocês se organizarem e cobrarem da gente, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, e a gente na gestão tem que ir atrás para atender, né? São questões que vocês levantam que são legítimas, que são realmente que a gente tem que abraçar, mas é que a necessidade sempre de vocês se organizarem. E aí, com isso, eu já vou finalizando, né, para poder passar para a Alice, mas ressaltando a importância desse momento de reorganização, porque a gente tinha alguns movimentos mais articulados em alguns campi, e depois o que acontece, né? A estudante se forma e aí, às vezes, não consegue deixar a sementinha para que continue o coletivo. E aí que é importante essa primeira reunião aqui, Daniel, para mim é com muito orgulho e com muita esperança e expectativa que eu venho aqui falar com vocês, porque a gente depende disso, né? Eu falo assim, a gente precisa ser provocado, a gente precisa ser cobrado, para a gente realmente fazer o que precisa de ser feito, tá bom? Então, eu finalizo minha fala para poder depois já passar para a Alice, agradecendo esse momento, essa oportunidade que vocês me deram para falar um pouquinho desse histórico aqui da minha participação na discussão de gênero e sexualidade na Unifesp. Muito obrigada, Daniel, obrigada a todos pela presença. Eu que agradeço, professora, por compartilhar a sua experiência, sua esperança com a gente, é sempre muito bem-vinda. Gente, eu tô um pouco nervoso, eu esqueci de explicar um pouco como vai funcionar a conversa, tá? A Lígia fez uma fala agora de uns 10 minutinhos, mais ou menos, a Alice vai fazer outra fala de aproximadamente uns 10 minutinhos, aí na sequência eu vou fazer um pequeno comentário, e aí eu deixo aberto para quem quiser falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para elas, fica à vontade, é só levantar a mãozinha, tá? E eu planejo terminar às 7 horas, tá? Alice, eu vou passar para você agora, só vou dar uma lidinha aqui na sua biografia. Nossa outra convidada é a Alice, minha querida amiga Alice. Ela é discente bacharel em Ciências Biológicas aqui pela Unifesp Diadema, é vice-diretora de Sociocultural do Centro Acadêmico 3 de Setembro e já foi organizadora de algumas semanas LGBTQI a mais aqui na nossa universidade. Amiga, passo a palavra para você agora. Muito obrigado. Ai, gente, vocês me escutam bem, no caso? Ainda não bom. Queria agradecer também o convite do Dani, muito bom, a gente sempre está trocando sobre isso, e aí eu tô bem feliz, assim, de estar tendo esse espaço, essa oportunidade. Agradecer também a participação da Lígia, e
reitero o que falaram aqui no comentário, quanta sensibilidade, assim, eu gostei muito, eu não sou do curso de licenciatura, então não conhecia essa história, assim, eu achei muito bacana. E, bem, que nem o Dani falou, eu tô na verdade, no último semestre de biologia, tá acabando, aqui da Unifesp mesmo, aí eu faço parte do CAIS, e atualmente estou como vice-diretora de sociocultural. E aí, em sociocultural, a gente faz ações, atividades e bastante textos também de temas sociais ou culturais, no caso, como o nome diz, mas que tange também a vida do estudante de biologia, né? E aí, nisso, a gente organiza essas semanas LGBT que o Dani falou, que aí, assim, eu não sei porque a gente não está enumerando, eu não sei mais em qual edição a gente está, mas... Não, na verdade, eu sei sim, a gente está na quarta, não lembro, porque em 2017, que foi o ano que eu entrei, rolou o primeiro evento do CAIS, assim. Aí em 2018 a gente teve uma polêmica na internet, inclusive, tipo, não teve como rolar o evento, a gente achou melhor cancelar. Aí em 2019 rolou, 2020, 2021, Então, que? Quatro? Quatro? Cinco? Enfim. É isso aí, perdi a conta, mas é isso aí. E aí eu ajudei a organizar mesmo os dois últimos, de 2020 e 2021. E bom, acho que assumo que a maioria das pessoas que estão aqui sejam pessoas LGBT também, né? E eu acho que eu gostaria de partir desse ponto, assim, até aproveitando o gancho que a Lígia puxou, sobre é uma demanda que a gente sempre leva, né? Porque, de fato, nunca vai vir do outro, assim, né? Aliás, o outro, eu até costumo falar, não sou especialista no assunto em nada, só coisas que eu tive impressões ao longo da minha vida, ao longo de leituras, eventos, vivências, enfim, que essa função de minoria social é muito o negócio do outro, né? O outro naquele lugar separado, inclusive distante, tipo, o outro que é o diferente de mim, que é normal, né? Então, o eu normal e o outro que é o diferente. Normalmente funciona assim. E aí eu vejo que a perspectiva de todas as ações, inclusive de umas ações mais rasas, assim, rasas não querendo dizer que não sejam importantes, mas é sempre nessa perspectiva de esse outro explicar para esse eu normal aqui o que que é. Tipo, não, essa a minha diferença. Mas não, eu não gosto muito dessa perspectiva, eu não acho que é muito sobre isso. Acho que é justamente sobre a gente aqui, sendo esse lugar do outro, entender por que colocaram a gente aqui nesse lugar, ou nesse não lugar, né? Inclusive, eu me entendo quanto uma mulher cis, mas bissexual, e aí isso já vai para várias coisas que fogem do binário, enfim, então esse não lugar às vezes. Mas por que colocaram a gente ali, né? Por que empurraram a gente de cantinho? E o que a gente pode fazer por nós mesmo? Eu penso que a perspectiva é essa. Para mim não cabe mais a gente ficar explicando para o outro porque a gente deve ser aceito ou merece respeito, ou porque que nós somos também muito válidos. Eu acho que não é sobre isso. Mas até chegar nesse tipo de pensamento também, existe aí um caminho de fortalecimento de autoestima, autoconhecimento e tudo que não é fácil, né? Justamente porque a gente está nesse outro lugar. E aí eu penso que para facilitar esse caminho e facilitar pelo menos esse autoconhecimento e autoestima, autorrespeito também, é a gente se rodear dos nossos, assim. Então, venho reiterar também a coletividade LGBT, que é sempre importante. Não para a gente identificar as letrinhas ou para a gente entender como o outro é, mas sim para a gente saber que estamos todos aqui nesse lugar de preconceito, a gente está aqui nesse lugar de demanda em muitas coisas e vai muito além em tudo. Eu comento às vezes com a Vanise, que no caso é a minha namorada, ela tá aqui. Eu comento com ela sobre como a gente não tem coisas básicas, tipo, às vezes até lazer mesmo. Não tem como a gente ir num lugar que está rodeado de gente que não pensa na nossa cultura mesmo, na nossa existência e tudo mais, onde não vai me sentir confortável, enfim. E como lazer é importante também para uma vida saudável, né? E aí, para mim, já entra capitalismo também, que a gente não tem direito a lazer nenhum, na verdade, né? Mas, enfim, eu acho que a gente sair desse, quais letrinhas são, por que a gente tem que respeitar, mas sim ir a fundo, tipo, por que eu tô aqui, por que me botaram aqui, e por que eu tô tão baixo, sei lá, por que eu tô deitado aqui no chão, não sei. E a gente se fortalecer mesmo, eu acho que só dá quando a gente tá junto, de fato.
eu costumo brincar às vezes que eu até esqueço às vezes que existe hétero, porque eu só me rodeio de gente, assim, que, olha aí, eu falo, é a lanterna do meu celular, que faz parte da comunidade, de certa forma, assim, de qualquer forma. Eu falo hétero, mas cis hétero, né, que existem pessoas trans, heterossexuais, enfim. E aí, enfim, reitero muito isso, e aí falando um pouco sobre isso em específico no Unifesp, essa ação do nome social, eu lembro que foi uma das coisas que me tocaram muito, assim, em 2017, quando eu entrei. Tipo, eu falei, nossa, que importante, porque é realmente muito importante ter isso fácil, ter isso acessível, assim. E aí, em 2017, já teve logo esse primeiro evento do CAIS, e aí falando até um pouquinho de uma experiência pessoal minha, assim, eu ainda não me entendia como pessoa LGBT. E aí, eu fui na semana só porque, eu sou amiga, né? A gente ajuda a causa, etc. E eu lembro de sair da semana assim, meu Deus, o que está acontecendo? Questionando tudo e todos, e a mim principalmente. E aí, daí a importância de ter essas coisas, né? Mas por que o CAIS começou a ofertar esses eventos? Porque as pessoas LGBT de dentro do CAIS falaram, não, peraí, a gente tem que ter alguma coisa nossa, e segue sendo assim desde então. A maior parte da comissão organizadora da Semana LGBT é sempre pessoas LGBT. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma pessoa que seja heterossexual. E aí, ainda há uma falta de pessoas trans na Unifesp, mas e na biologia muito, mas nenhuma pessoa que organiza é hétero mesmo. Então, isso também, para mim, diz muito, né? Sobre, realmente, que nem a Lígia falou, de quem que é o interesse em ter isso, né? A quem interessa a semana LGBT que o CAIS vai fazer? Tipo, a quem interessa essas coisas, né? E daí, que eu vejo a importância da gente se organizar em coletivo mesmo. No caso, a gente, eu digo enquanto discente, porque eu vou formar. Dentro disso eu vou me formar. Mas, aí vocês continuarem se organizando aí. Eu lembro que em 2017, eu lembro que o coletivo LGBT da Unifesp, ele fazia algumas reuniões, inclusive eu fui em uma. Gente, eu era a hétero menos hétero que existia, assim, mas enfim. Eu lembro que eu fui em uma e eu ficava, não, mas eu sou hétero, só tô vendo mesmo. Tô só acompanhando todo o movimento LGBT da faculdade. Mas não. E aí eu lembro de ir em umas, assim, e aí nunca mais. E aí, na verdade, acho que em 2019, o evento que o CAIS fez, o coletivo organizou junto, mas, tipo, atividades muito pontuais de distância, eu nem sei em que pé tá o coletivo agora, na verdade. E aí, enfim, reforço que é muito importante mesmo a gente se organizar. Eu não sei, a maioria daqui vai formar, ou é calor, ou não sei, que anos vocês estão mais ou menos. Não, é sobre isso, é esse período aí que chama graduação. E aí, esse período aí, eu acho que é muito frutífero mesmo que a gente se junte e una força, sabe? E aí, por nós mesmo, que nem. Acho que alguém mandou aqui no chat. Vejo que é muita gente pela gente, e é sempre isso, assim. E aí, sempre. O que mais me agonia muito. Tô fazendo um misto de fala e desabafo. O que mais me agonia muito, assim, tipo, a pessoa hétero, cis hétero, que não faz parte da comunidade e quer, né, dar suporte e tudo mais, e dar o suporte completamente errado, não dá suporte nenhum, inclusive, eu fico completamente agoniado com isso. Então é muita gente pela gente mesmo, assim, sempre. E aí a gente se reunir não só por, entendeu? Termos um ambiente, um espaço amigável e agradável para nós, assim, de segurança, inclusive, mas também porque eu acho que é de uma potência muito grande a gente juntar tudo isso e utilizar, então, para poxa, impulsionar o trabalho do outro, ou então fazer estudos, algumas formações, enfim, o que for possível, né? Tipo, fazer essas atividades mesmo de nós para nós, mais uma vez. Quando a gente vai organizar essas semanas do CAIS, eu sempre falo, eu não quero ficar propondo atividades para explicar para o outro grupo o que é a gente. Eu quero fazer uma coisa para a gente. Então, aí às vezes eu vejo que o pessoal fala disso, assim, tipo, nossa, que tema legal. Porque ninguém tá falando disso aqui dentro, né? Tipo, a gente fica naquela coisa de explicar para o outro, assim. Eu acho que a gente tem que fugir disso. E falando um pouco do que a professora Lígia falou também de explicar nas escolas sobre gênero e sexualidade e como realmente tem essa resistência, né, das pessoas em falarem disso, assim. Queria contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu estava no aniversário da minha irmã, e aí, isso em Minas Gerais, eu nem sou de São Paulo também, estava em Minas, e aí uma tia minha falou, perguntou se eu ia casar com a minha namorada. Eu falei, tipo, não vou. Porque tem uma prima minha que vai casar, enfim, o assunto era casamento. E ela perguntou se eu já estava casado com a minha namorada. Eu falei, não tô. E ela, mas você quer casar?
Eu falei, sei lá, talvez, não sei. E aí ela falou assim, ai, casamento, ai, não presta, viu, não serve, não sei o que, ficou falando mal de casamento, assim. É muito difícil, né? E eu compreendo pela história pessoal dela, ela colocar essas coisas, eu fiquei, sim. Mas a minha prima casar com o namorado dela é um problema ou sou só eu, se eu for casar com a minha namorada? E aí ela ficou, não, a sua prima casar não tem problema. Eu falei, então o problema sou eu, querer casar com a minha namorada. Aí minha tia, e aí a minha priminha, de 9 anos, estava do lado ouvindo a conversa, e ela, então isso é preconceito. E aí eu fiquei em choque, eu fiquei, não acredito que eu tô ouvindo isso. E eu fiquei, é verdade, é mesmo. E aí eu falei, não, ela tem 9 anos, como assim? E aí esse dia eu tava com um short que tem uma faixinha arco-íris, assim. Depois que eu saí do armário, aí tudo é, entendeu? Não disfarço pra ninguém, não quero saber. E aí tinha um short com a faixa de arco-íris. Essa minha priminha olhou e falou, parece a bandeira, né? E eu, que bandeira? Aí me fiz de som, falei, que bandeira? E ela, a bandeira? Que bandeira? Não sei o que você tá falando. Aí ela, bandeira, aquela coisa lá. E eu, que bandeira? Aí ela falou assim, LGBT. E eu falei, o que é isso? E ela ficou, você não sabe? E eu falei, não sei. E ela falou, mas você não é? E eu fiquei nessa, tipo, eu não tô acreditando. Eu tô tendo esse diálogo com a minha prima de 9 anos. E aí eu fiquei na minha cabeça, não, essa geração da internet, o TikTok, a internet, tá mostrando isso pra ela. E aí eu comentei essa situação com minha mãe. Minha mãe foi comentar com a minha tia, mãe dela. E aí minha tia falou, ela teve uma matéria disso na escola. E eu falei, gente, o quê? Tipo, ela não sabe por causa da internet, ou porque viu as primas falarem, ou porque ela não aprendeu no TikTok, ela teve uma aula sobre isso. E aí, tipo, só nisso, ela já. Tá que minha prima é um pouco mais falante também, né? Não tô assumindo isso como uma regra para todas as crianças. Mas ela. Só nisso, tipo, ela já cortou uma situação ali de preconceito comigo. Entendeu? Tipo, e eu fiquei, gente, não tô acreditando que eu vi esse momento. E aí vivi, no caso. E aí falo isso, conto isso, acho que é porque é muito engraçado também. Mas para reforçar a importância mesmo da gente tratar desse assunto, tipo, sem, sem muito tabu, sem muito estigma mesmo, né? E falar desde cedo, porque não é para ser uma dificuldade, assim. Essa minha prima, olha aí, tá tendo contato com a prima dela que tem uma namorada, a outra prima é casada com outra mulher, e assim, vai crescer num ambiente mais possível, pelo menos, do que foi para mim, particularmente. Assim, cresci nessa cidade de Minas do interior, uma coisa pequena, onde eu não tinha referências, as únicas referências que eu tinha eram sempre falidas, né? Tipo, olha lá aquela pessoa, que noite dela. E aí, minha prima já vai crescer com outra coisa, outra visão. Então, acho que, enfim, é muito sobre isso mesmo, né? Ter esse momento de falar sobre gênero e sexualidade para fora também, sempre, né? Naturalizar isso quanto mais. Mas a gente, enquanto pessoas LGBT, se organizar para que isso seja possível também, né? Para a gente reivindicar as nossas pautas, as nossas demandas e cada vez mais ações desse tipo, para criar um ambiente por nós mesmo. Porque é isso, se for depender do outro, não vai ser bacana, não vai ser agradável nunca, mas pela gente a gente consegue criar alguma coisa melhor, penso eu. E a curto prazo, né? Enfim, falei muito, acho que passei do tempo, desculpa. Mas, enfim, essa história da minha prima, lembrei dela agora. Eu nem tinha planejado contar, mas aí me veio, achei que cabia. Enfim, acho que é isso aí. Amiga, que fala enriquecedora, eu amei. Você fala muito bem, eu amo. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Bom, o intuito de eu ter puxado aqui um pouco essa roda de conversa aqui pelo Capac é justamente pelo fato do nosso coletivo, ele tá desativado, né? Acho que chamava Coletivo Fênix, se eu não me engano. Acho que ele já estava meio mortinho, assim, aí a pandemia acabou matando de vez, né? E é o que a Alice falou, né? Tinha algumas conversas, né, nesse coletivo, mas ele não era muito atuante, né? Eu vi aqui o Cais com essa semana LGBT, que inclusive eu participei em todas, eu achava incrível. Era o que tinha de mais atuante, assim, dos alunos, né? E aí o intuito dessa roda de conversa foi justamente tentar mostrar para as pessoas da Unifesp, né, que principalmente aqui na Unifesp Diadema, que a gente existe, que a gente está espalhado por aí, mas que a gente existe, que a gente precisa se unir, né? Que junto a gente é mais forte, que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade agora, mas junto a gente consegue superar isso tudo, né? Então,
também para trazer um pouquinho de esperança para todo mundo, né? Tentar aquecer um pouquinho o coração de vocês e justamente unir forças em torno da reativação desse coletivo, né? E tentar transformar esse coletivo de uma forma mais atuante, né? Vamos aproveitar retomada depois da pandemia. A gente aqui em Diadema vai ter um prédio novo. Vamos se apossar de uma sala. Vamos ter uma sala para o coletivo. Dar um nome para esse coletivo, sabe? Homenagear uma pessoa. Fazer coisas práticas, a gente pode transportar essa roda de conversa aqui para uma roda de conversa física, né, e falar um pouco das dores, mas também das felicidades de ser LGBT, né, porque a gente sabe que existem também esse lado, e criar uma rede de apoio, né, eu acho que é importante a gente ter essa rede de apoio. Eu moro aqui com alguns amigos em uma república, que inclusive estão aí, muito obrigado, e a gente criou essa rede de apoio nessa pandemia, né? Na minha rap todo mundo é LGBT e a gente se apoia, a gente se ajuda quando um tá meio para baixo, outro vai lá e levanta, e quando o outro tá para baixo, não sei quem que já tava, sabe? A gente vai se ajudando e vai se levantando. E eu acho que é um pouco isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter esse senso de coletividade. E é um pouco isso que me motivou a estar aqui organizando esse evento. E, enfim, eu estou planejando várias coisas para o ano que vem, mas uma delas é a reativação do coletivo, e a gente vai fazer muita coisa, a gente vai, além dessa roda de conversa que eu falei, a gente pode pensar em formas de obter um caixa, né? Não sei, fazer abadá, fazer caneca, sair vendendo, a gente pode organizar uma semana, pensar em formas de usar esse dinheiro, né? Talvez doar para alguma instituição, algum lugar, enfim. A gente pode pensar em parcerias com o município. Aqui em Diadema, a cidade ela é muito progressista, eles estão criando vários projetos muito legais voltados para o público LGBT. A gente pode pensar em organizar uma semana da diversidade, né, em junho, que eu acho que seria muito, muito importante, né, que envolva todos os centros acadêmicos, enfim, eu estou planejando, eu estou na coordenação da SCUD esse ano também, e eu vou propor algumas parcerias entre a SCUD e o coletivo. Enfim, gente, eu estou muito empolgado, ideias pipocando, assim. E o intuito é isso, né? E tentar expandir isso para os outros campos, né? Também o pessoal, acho que de Guarulhos, reativou recentemente o coletivo deles. Eu sei que no Campo São Paulo vocês são bem fortes também, né? O Núcleo Trans, o pessoal do Núcleo Trans. E expandir para Santos, para Guarulhos, para São José, e sair expandindo aí jogando purpurina para todo quanto é lado, né? Enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta para as meninas ou quiser fazer algum comentário sobre a experiência de vocês na universidade, ou se quiser fazer o comentário no chat, eu posso ler aqui, tá? Mas aí fica à vontade. Pode falar, Kelly, desculpa. Era a Keila mesmo. Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Tá tão quentinho no coração. Ouvir a Lígia, ouvir a Alice. A Lígia já vi em alguns lugares, mas a Alice é a primeira vez que eu ouço falar. E eu acho que é muito isso. A gente tá junto, a gente se unir e a gente dizer quem a gente é em todos os lugares, em todas as situações. Chega de colocar a gente num cantinho e deixar a gente, tipo, você até pode ser LGBT, mas fica lá tímido, quietinho, não precisa espalhar. Vamos espalhar sim. E eu levo isso para minha vida, né? Eu sou de Guarulhos, estou fazendo filosofia, estou no quarto semestre. Não fui para lá ainda, já adorei a ideia do banheiro, já quero chegar lá para ver isso. E a gente está reativando mesmo, né? O nosso coletivo, que agora chama Madame Satã, das pessoas LGBTs da Unifesp, coisa linda. Vai ter muita gente, tenho certeza. Todo mundo está convidado para acompanhar no Instagram e assistir, que também a gente tem um monte de ideias. E acho que é isso, é a gente se unir, porque é impressionante como se a gente, quanto mais no meio hétero a gente tá, ou de pessoas que não estão ali junto, pelo menos apoiando, é muito impressionante o quanto sempre querem colocar a gente escondido. Sempre, sempre, sempre. Então, acho que o nosso papel é espalhar mesmo purpurina. Além de estudante de filosofia, eu sou psicóloga, e eu coloco em todos os lugares que eu sou LGBT, eu atendo com essa bandeira aqui atrás. Porque se você for bolsonarista ou algo do tipo, você já sabe onde você está. Lógico que se quiser conversar, a gente conversa. Mas também, se não quiser,
tá tudo certo, é um favor para ambos, né? Que eu acho que é isso, a gente tem que se posicionar na vida, que a fala da Lígia me tocou muito, é isso. Esse negócio de ser omisso, ser neutro, em cima do muro, já era, já era, já era, já era. Ainda mais agora que é ano de eleição, né, gente? Lula lá, Lula lá. Bora lá, gente, é isso. Adorei estar aqui com vocês. Obrigado, Keila. Coletivo Luana, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isaac, eu tô aqui representando o Coletivo Luana. A Gabriele também tá aqui e acho que a Maria Clara também. Nós três somos de Osasco. E eu queria complementar aqui com o que vocês estão falando, que o coletivo de Osasco, bom, quando eu entrei, a única coisa que existia no campus era uma bandeira LGBT que ficava na grade lá, só que o coletivo estava morto, né? Porque aí é uma tendência que a gente, e aqui eu vou estar falando um pouco do que a gente aprendeu nessa reativação do coletivo, que eu acho que vai ser muito importante para vocês ouvirem. É, e o que a gente vê muito é que os coletivos, por não ser institucionalizado, e também é uma tendência dos alunos de tipo, não vale horas complementares, eu tenho mais, outras coisas mais para fazer, então fica aí para escanteio, né? Fica aí por último. E então, assim, acaba que seguiu essa tendência um pouco, e o pessoal que criou o coletivo Luana já tinha saído, estava no final da graduação também, então a gente precisou lidar com essa questão primeiro. Então, eu comecei indo atrás, aí depois foram entrando novas turmas e foram participando também, e aos poucos a gente foi reconstruindo, e uma coisa assim que a gente percebeu, e até queria mandar um salve para a Camila, do NAI Osasco, que está aqui, que a gente está fazendo um projeto bem legal, que a gente está mantendo 2 vezes por mês, a gente tem roda supervisionada, né, por ela, psicóloga, no coletivo, e a gente busca, enfim, ser um lugar para desabafo, com foco em saúde mental, etc. E, assim, o que a gente percebeu, o que a gente tentou buscar era fazer atividades que iam ter um impacto nos LGBTs da universidade e também atividades que as pessoas iam participar, porque muitas vezes eu acho que, e até aí eu não estou julgando, é uma coisa muito legal, mas faz, tipo, eventos mirabolantes, cheios de coisa assim, e a gente faz com todo carinho, só que no final das contas ninguém participa, porque, né, tem essa baixa participação dos alunos, e não é só em coletivo, também no geral, o Centro Acadêmico de RI lá da EPEM fala muito disso, que tem reunião, tem coisa importante, os alunos não participam. Amigue, acho que caiu sua conexão, não sei. Vou esperar só um pouquinho para ver se ele volta. Bom, eu vou dar sequência aqui, aí se ele voltar eu passo a palavra de novo. Alice, por favor. Gente, que ódio. Eu acabei de perceber que eu não fiz a minha audiodescrição. Eu só comecei a falar. Que podre. Nem dá tempo mais, né? Ou ainda vale, será? Ai, que bosta. Se você quiser, fica à vontade. Oi, se alguém ainda estiver ouvindo, que precisa disso. Sou uma mulher branca de cabelo curto, tô com uma regata preta e uma parede de tijolos atrás. Que bosta, desculpa não falar antes. Tenho piercing no septo, que é um grande marco da minha bissexualidade. E aí, brincadeira. E aí, não, na verdade eu queria só dizer assim, nossa, eu tô muito feliz de ver. Ai, que bom que ele vai voltar. Quando ele voltar, ele volta falando. Eu paro. Mas eu fiquei feliz de ver que tem pessoas de outros campos aqui, que gostoso, sério. Eu nunca tinha visto isso em toda a minha graduação. Tipo, que legal, tô bem animada. E aí, coisas que eu ia falar, e eu acabei esquecendo porque me empolguei. Pra lembrar que isso também não é à toa, né? É nós por nós, porque assim, o Brasil lidera o ranking de país que mata pessoas LGBT, né? Isso aqui não é à toa. A gente fica na de, tal letrinha. Tipo, ei, a gente tá morrendo, entendeu? A gente tá morrendo e a gente tá sendo moldados desde a nossa infância mesmo, de como a gente deve agir, de como a gente deve ser, etc, essas coisas, enfim. Então é bizarro, né? É sobre vida mesmo. Tipo, a gente às vezes, sei lá,
acho que diminui um pouco essa realidade, eu não sei, mas não tem como esquecer, né? E agora, 29 de janeiro, se não me engano, é Dia da Visibilidade Trans, que é o grupo mais vulnerável, assim, dentro do nosso coletivo também, com uma expectativa de vida de 35 anos. Então, acho que fazer parte dessas coisas é entender todas essas diferentes realidades, né? Inclusive entender que não somos todos iguais mesmo. E aí é isso que eu tento, sei lá, explorar em mim e nas pessoas que eu me relaciono. Tipo, gente, a gente é uma coisa incrível aqui. Assim, a gente está vivendo desse jeito, nessa transgressão à norma, e a gente tem que explorar tudo de nós, né? Tipo, até onde a gente pode ir, o que é ser eu, assim. Chegou um momento na minha vida que eu falei, como é que é ser eu? O que eu quero ser? O que é isso? Até onde isso vai? Tipo, sabe? E aí, uau. E pra mim tem várias piras psicológicas também, sei lá, filosóficas, pra não ficar aqui um monte de coisa, já olhei pra aquilo. E aí, né, eu acho que o que é ser você? E aí explorar você por você mesmo, e não a partir dessa perspectiva, né, desse outro, né, tipo, porque o outro é assim. Não, tipo, eu não sou assim, que você tá falando que eu sou, sei lá, muito mais que isso. E aí, eu, enquanto mulher bissexual, vou ser uma coisa, outra pessoa bissexual vai ser outra, e assim a gente vai indo. E eu acho que reconhecer essas diferentes realidades e abarcar todas elas, né? Eu digo porque. Ai, desculpa, gente, era pra eu ter parado de falar. Mas aí, ontem mesmo, tive uma experiência assim que a pessoa, tipo, relativizou não binariedade, assim. Uma pessoa que eu tive contato que eu tava, tipo, que legal, vai ser bacana conversar com essa pessoa. Relativizou a não binariedade de um jeito que eu fiquei, tipo, meu Deus. E aí, a pessoa se colocando nesse lugar, mas relativizando. E eu, tipo, tá bom, seu processo, mas não justifica, não faça isso, pelo amor de Deus. E aí, né, eu acho que a gente tem que abarcar tudo, entender que somos diferentes mesmo. Nem sempre é sobre amor também, às vezes é só sobre existir, que saco. Na maioria das vezes é sobre existir, para além disso tudo. E, enfim, olha aí a potência de um encontro desse. Aqui a gente já está falando com gente de vários campos, já estamos aí com várias ideias, com várias vontades, e acho que a pandemia acabou realmente moendo a gente, né? Tá todo mundo morto, acabado, o remoto destruiu todo mundo. A gente vê necessidade de se organizar, mas tá sem cabeça, sem força, e eu entendo também. Mas acho que nem o Dani falou, né? Aproveitar essa força de retomada do presencial e tudo, e tentar investir isso para coisas que vão ser frutíferas para nós também. Acho que é isso. Desculpa, falei mais. Obrigado, amiga. Tá tranquilo, você nunca fala demais. Tudo que você falar aqui é só pra somar. Amiga, para. Coletivo Luana, você quer finalizar a sua fala? Oi, sim, então eu tive que entrar pelo celular aqui. Vocês estão me ouvindo, né, agora? Ah, Agora sim. então, o que eu estava falando, né, com relação ao projeto que a gente tem desenvolvido, daí a gente encontrou esse projeto com o NAI, uma maneira de dar um impacto bastante positivo, e também, por enquanto, não pensamos em nada para quando as atividades voltarem, mas claramente as possibilidades vão abrir mais, né, já que o pessoal vai estar indo lá no campus. E eu acho que é muito importante a gente que é LGBT na universidade, a gente posicionar e levar visibilidade, porque senão a tendência é a heteronormatização enfim, é, esse padrão hétero, né, prevalecer. E assim, até uma discussão que a gente do grupo tinha trago, que a gente estava falando muito sobre essa questão, e daí a gente analisa bastante o perfil dos estudantes de Osasco. Aí eu não sei se nas outras universidades também são assim, nos outros campos, perdão. Mas o que a gente estava tendo uma visão bastante crítica, como que é criado uma ideia do estudante ideal, por exemplo, nosso campus do curso de Relações Internacionais. E assim, a gente percebe que sempre, tanto pela parte dos alunos quanto também dos professores, a gente vê que aquela ideia de aluno ideal, ela nunca é de um aluno LGBT, né? Você nunca pega um exemplo de uma aluna lésbica, por exemplo, para, nossa, aquela ali é um exemplo para RI, para economia. Então assim, e é uma coisa assim que incomoda, porque você começa a perceber que até na universidade tem a tendência
esse padrão ele prevalecer e aquela palavra, né? Colocar a gente à margem mesmo. Tipo, aí a questão de ficar apagado, né? A gente fica apagado. E então, assim, o aluno ideal é sempre um aluno hétero, cis, branco, né? Preferencialmente classe média alta, porque aí ele vai estar morando perto da universidade, ele já vai ter carro e ele vai ter mais tempo para dedicar, não necessariamente ele vai precisar trabalhar enquanto estuda. E também a gente vê muito uma falta de compreensão por parte dos professores com alunos que fazem estágio, porque às vezes aquele aluno ele não é incompetente, ele só está ocupado com estágio ou outro trabalho, porque ele tem uma necessidade mesmo, né, que às vezes a família não tem como bancar totalmente. Então, assim, eu acho muito importante a gente, como coletivo, também trazer mesmo essas pautas que, enfim, né, usando uma expressão aí que a gente ouve o tabu quebrando, porque de fato a gente tem que falar isso mesmo na universidade, porque eu vejo muito como positivo essa tendência da gente quebrar mesmo esses estereótipos e mostrar para as instituições da universidade que elas também carregam um pouco dessa um pouco não, né? Muito dessa heteronormatividade. Então, bom, o que eu queria falar mais ou menos é basicamente isso. Eu também espero muito que os coletivos dos campi possam se integrar mais, né? Que eu acho que unido a gente é mais forte e, enfim, espero 2022 um ano mais positivo nesse sentido. Obrigado, amigo. 2022 vai ser o ano da virada, gente. Eu sei que algumas pessoas vão precisar sair às 7 horas, então depois, se vocês quiserem sair mais para frente, podem ficar à vontade. Mas aí a gente continua a conversa até a hora que alguém quiser ir falando aí, a gente vai ficando, aí não tem problema não. Ellen, você quer falar com a gente? Vocês estão me escutando, gente? Então tá Sim, bom. amiga. Primeiro eu queria agradecer, porque eu faço 2 faculdades, eu faço psicologia também, e eu entrei, eu tô vendo aquele ali, eu adoro esse curso, amo o curso da minha vida. E logo que eu entrei na faculdade, eu faço na São Camilo, eu já vi o coletivo, eu já vi várias coisas, e quando eu entrei na Unifesp, eu fiz 1 ano e meio de cursinho, e as pessoas sempre falavam, nossa, você vai entrar na universidade pública, você tá lascada, mas você vai adorar, vai ser o melhor momento da sua vida, e não sei o quê. E aí, na hora que eu entrei na Unifesp, eu vi que tinham pessoas da comunidade, mas eu não vi se tinha alguma movimentação em relação a isso. E aí eu ficava meio assim, porque quando você se acha num lugar, quando você se coloca dentro de uma caixinha, você quer entender essa caixinha, né? E quanto mais você se entende, você quer se descobrir mais ainda em outros âmbitos. Então, eu sentia falta disso, porque, primeiro, que já é muito difícil você ser mulher. Segundo, que é muito difícil você ser uma mulher da comunidade LGBTQIA+. Terceiro, que é mais difícil ainda quando você é não monogâmica. Então, eu sou uma junção dos três, então, assim, é complicadíssimo, mas eu fiquei super feliz de ter esse espaço, não só para mim, um espaço meu, mas um espaço nosso, e que é um ciclo. O que eu sei, eu passo para você, o que você sabe, você passa para mim, e a gente fica nessa rede de apoio eterna, que eu acho que isso é o que prevalece e que tem que acontecer. E é isso, obrigada, gente. Eu que agradeço. Professora Lígia? Eu me inscrevi porque vou ter que, infelizmente, sair, mas feliz de saber que vocês estão aqui, estão se organizando. Na fala da Alice, você fez uma ponderação super importante, por isso que eu acho que é importante, sim, nós formarmos professores para trabalharem na educação básica, porque muitas vezes as pessoas são vítimas de violência e não percebem, né, a violência. Esse é o ponto, né, você vê uma situação de preconceito e saber que é uma situação de preconceito, é bullying, é uma violência. Então é isso, por isso que eu acho, eu brinco assim, não só eu dou aula no curso de formação de professores, como eu acredito que serão importantes na mudança do que a gente tem visto até hoje, né, eles vão ser, nas suas aulas, eles vão conseguir modificar um pouco do que a gente tem hoje, a fé que eu tenho nesses meus licenciandos que eu formo. E o outro ponto que eu gostaria de finalizar é lembrar sempre,
Nada de nós sem nós. É isso que é o ponto, né? A gente precisa se organizar e precisa ocupar os espaços e precisa que a gente olhe, né? E saiba que vocês direcionem o que a gente precisa fazer, né, para melhorar, né? Então, com isso eu finalizo. Eu agradeço de novo, Daniel, querido, pelo convite de estar aqui com vocês, e deixo um abraço, um beijo para vocês, e estou à disposição para que vocês precisarem também, né? Eu acho que tem a Camila, do NAI, né? A Camila, que a gente já trabalha há algum tempo juntas, só mudamos de casinha, como disse o Anderson, a gente só mudou de casinha, mas a gente está para trabalhar para vocês, tá bom? Um beijo, um ótimo 2022, com muita saúde, com muito conhecimento científico, e com a esperança que em outubro a gente vai livrar o mal de 4 anos que nos governa, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem. Obrigada. Tchau, professora. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que a Gabriele tinha levantado a mão, mas depois abaixou. Se você quiser fazer algum comentário. Eu tinha levantado a mão na hora que o Isaac caiu, que seria para complementar a fala dele mesmo, falando de como a gente desistiu um pouco dessa ideia de querer fazer sessões que nada mais são do que educação para heterocis, e focar mais na gente, com esse projeto de saúde mental voltada para as pessoas LGBT. Era só para complementar a fala do Isaac, mas ele retornou, então é isso. Mas estou muito feliz também de estar aqui. A fala da Ellen também sobre isso, encontrar a fala da Alice, né, da gente estar num não lugar, achei maravilhosa, e também da Ellen falando sobre ser não monogâmico, LGBT e mulher, e como tudo isso se completa. Então, é muito legal ter esse contato. Muito obrigado, Gabriele. Se mais alguém quiser fazer algum comentário, eu deixo aberto. Eu vi que o chat aqui tá bombando. Muito animados. Nossa, sim. Eu só queria, de novo, falar mais uma coisa. Gente, eu gosto muito de falar. Se deixa, eu falo muito. Mas o que eu queria falar é que aí, pronto, jogaram na monogamia. Poxa vida, a gente fica mais umas 3 horas. Nossa, pra mim, entendeu? Acho que, putz, é realmente umas coisas que rendem muito assunto. E aí, sabe, eu Gente, acho que... vamos gravar podcast. Meu Deus! Amor! Nossa, vai ser tudo, gente. Gente, eu apoio. Inclusive, tem um trabalho que eu vou fazer para a faculdade, que eu vou fazer isso, eu vou falar sobre não monogamia em formato de podcast, e esse vai ser meu trabalho final da matéria de História das Relações Internacionais. Mas aí você vai fazer, eu amei. Tipo, a Ellen jogando a ideia, a Gabriela já tá fazendo. Gente, vamos desenrolar isso aí. Gente, perfeito. Mas a gente pode evoluir isso aí para, tipo, não só um trabalho da faculdade, se vocês Gente, quiserem. vamos? Eu super topo. Ó, eu já tô aqui. Ai, gente, eu amei muito. Bora. Vamos, gente, passa o WhatsApp de vocês, a gente pode desenvolver melhor isso daí. Eu chamo vocês. Eu monto um grupo, gente, pra gente ir fazendo essas coisas aqui. A gente vai desenrolando, pode ser? Sim, acho que vai ser muito legal isso. Acho que talvez um dos motivos também, não um dos motivos, mas vejo que a gente querendo, às vezes, fechar em os coletivos apenas nos próprios campos, às vezes dificulta, porque, por exemplo, a gente tem muita ideia. E ideia é o que não falta pra gente. A gente não tem tempo e disposição para sempre estar fazendo esse projeto. Eles muitas vezes acaba sobrando nas mãos de 2 ou 3, pelo menos com a gente aqui em Osasco. E aí acaba que a gente não consegue dar conta de uma alta demanda para todas as ideias que a gente tem. Talvez se a gente se unir mais entre os campos e fazer esses projetos voltados para todos os campos, assim, talvez com isso a gente consiga desenrolar melhor e consiga ter mais forças coletivas para que eles não morram. Nossa, sim, apenas. Mas assim, inclusive eu ia falar isso, que vocês falaram do coletivo Luana, que às vezes faz o evento, alguma coisa muito grande, o pessoal não vai. Isso é muito de realidade para realidade, né? Porque às vezes é isso, a gente faz um evento grandão e pouca gente vai, e aí depende muito do contexto, e depende muito do evento também. Mas aí, às vezes, faz um pequeno, o pessoal também não vai. Tipo, eu acho que é muito relativo mesmo. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas
da biologia de outras universidades, e aí a gente gosta de ficar brincando assim com o pessoal da FRJ, porque eles são megalomaníacos, tudo para eles tem que ser gigante, assim. Só que o FRJ entra, tipo, 4 turmas por semestre. Então, tipo, é muita gente mesmo, tá ligado? Aí é óbvio que eles fazem grande. Mas, enfim, eu acho que a gente tem, isso, muita ideia e muita vontade, e acho que a gente tem que tentar fazer, e aí no fim, nós por nós mesmos, e uma hora sai, sabe? E esse reconhecimento vem também, tipo, essa primeira semana do CAIS, quando rolou, eu lembro a pessoa hétero, mas eu fazia questão de ir em todos, assim, porque eu acho que era uma coisa do meu interesse, e aí, por isso que eu gostei muito das ações que vocês escreveram que estão tendo, porque eu acho que é muito sobre isso, assim, né, fazer algo que tenha impacto para a população LGBT, e que vai ter retorno, né? Porque isso é do interesse, assim. Um outro projeto que o Cais fazia, que aí só parou por causa do... Ai, eu amei! Meu Deus, a moça do Nai tem um livro de poliamor. Uma coisa que a gente fazia, que só parou por causa da pandemia, era o teste de ST, assim, a testagem rápida de ST, que eu acho muito importante também. E aí, ok, era uma coisa geral, mas que eu acho que dá para pegar e fazer uma coisa mais direcionada para o nosso público mesmo, falando, tipo, eu sabia que isso aqui não é nosso, jogaram na gente, né? E, enfim, a gente vai. Mas eu amei muito, Camila, que demais. Eu amei demais, sério. Gente, quantas ideias boas, meu Deus, eu amo. Yara, por favor. Boa noite, gente. Uma coisa que eu gostaria de falar, até pela experiência quando eu entrei em 2018, Alice veterana, né? Saudades. Que eu comentei ali no chat falando que eu achava que o CAIS ele era um coletivo. Acho que o que acontece em Diadema, eu falo específico de Diadema, que é onde eu resido e é onde eu estudo, né? Eu acho que assim, a gente uma hora a gente vai sair daqui, né? A gente vai se formar e os mais novos que eu vi que tem alguns bichos aqui de Diadema, vocês fazem parte da Unifesp, construam junto com a gente, porque uma hora a gente vai sair e a gente precisa de vocês. E a gente constrói, a gente tem ideias, mas vocês precisam estar aqui para levar isso adiante. Porque uma hora eu vou sair, a Alice está saindo, né? Então, façam isso. Não porque eu estou falando, mas porque é para todo mundo. É para todos nós, para a gente ter isso. A gente precisa que não fique só no falar, e sim no agir, né? E mesmo que seja algo construído de nós para nós, que seja sempre construído isso o tempo inteiro e que os coletivos não fiquem apagados, porque eu acho que a falta de uma rede de apoio, eu trabalhei com a Alice no CAL, que é a Comissão Antiopressão daqui de Diadema, e a Alice via toda hora a gente se abraçava e falava assim: como que a gente não viu que isso era importante? Como que a gente viu que isso não precisava? Como que. É muitas coisas assim, a Alice sabe do que eu tô falando. Como é que a gente viu que isso não era importante? Como é que a gente viu que só agora? Então, não deixem morrer os coletivos, seja do que for. Pergunta para veterano, né? Os centros acadêmicos estão aí. Pergunta. Se não tem, junta o seu pessoal, construa você, mas não deixe de construir, porque a gente precisa muito disso, é muito importante, a gente não pode deixar os nossos morrerem. É isso aí, amiga. No que depender de mim, eu vou sair animando esses bichos tudo aí. Coletivo Luana. Eu queria complementar o que a Yara falou. Ela falou, eu lembrei muito de uma coisa que a gente tinha conversado antes, que é com relação aos impactos, né, positivos que o coletivo pode causar. E eu acho que assim, uma coisa, e até uma coisa que a gente colocou em mente lá em Osasco para não desanimar, é que, bom, se a gente organiza alguma coisa, se aquilo ali tem um impacto, tipo, para 5, 6 pessoas do coletivo, aquilo ali já é um impacto positivo, né? Então, eu acho que assim, sabe, se mesmo no final das contas aquilo ali for ajudar só a gente que está organizando, já é uma coisa muito boa, né? Até porque também a gente não pode organizar evento e tá lá cansado com a saúde mental toda cagada, né? Então, eu acho que assim, é muito importante ter em mente isso e também com relação à questão de não deixar o coletivo morrer, eu acho que
tem que ter um foco também em atrair novos estudantes, e principalmente na semana de recepção, né, na semana de apresentação, ali que tem que apresentar bastante, ali que tem que falar muito para o pessoal ver que o coletivo de fato existe, porque eu vejo que acontece muito que os alunos já estão há 1, 2 anos na faculdade, e tem gente que nem sabe da existência do NAE direito, por exemplo, sabe? Então a gente precisa focar muito nisso, de mostrar mesmo que a gente está ali. E assim, ó, eu acho que basicamente é isso que eu ia falar. Perfeito, amigo. É isso, a gente tem que se mostrar, tem que se organizar, engajar esses bichos aí. Alice? Só para uma outra coisa que eu vou deixar aqui, tipo, já de experiência de ter participado de outras coisas, não necessariamente de coletivo, mas enfim. Sempre tem altos e baixos também, entender isso. A gente fica, vai morrer, e aí às vezes vai também, precisa dar uma dormidinha. Sempre tem altos e baixos, assim. É normal, é uma coisa normal, que nem pra gente, né? A gente tem nossos momentos de altos e baixos, e não... Ai, tudo quero fugir do binário, não querendo ser alto e baixo, mas né, coisa assim, as coisas estão sempre mudando, né? Acho que é importante entender isso, as coisas estão sempre mudando, em constante mudança. E aí isso muda não só as pessoas, né, que nem a Área falou, a gente vai sair, a gente ou não vai sair nunca, vai ficar eternamente na graduação, mas a gente vai mudar, né, e mudam as pessoas, mudam tudo, mas o importante é que não acabe de vez mesmo, eu acho que é isso, assim. E aí entender que tem esses altos e baixos e não deixar isso desesperar a gente, né? Acho que digo mais isso. Mas aproveitar sempre real semana de recepção de calouro total, porque aí é quando estão animado mesmo e é quando junta todo mundo. E, enfim, é importante mesmo entender esses altos e baixos para entender que isso também não é sobre nós, porque aí quem é das pessoas, eu assumo que todo mundo que está aqui é desse tipo de pessoa que pega tudo para fazer, né? E esse fica nas costas de 2 ou 3 pessoas, assumo que quem tá aqui são essas 2 ou 3 pessoas. E aí, de cada coisa, né? E aí entender que não é sobre nós, né? Isso vai além, e etc. Tipo, enfim. Mas entender que e vai ter muita dificuldade mesmo, sabe? Vai ser difícil pra caramba, mas acho que o mais importante é fazer esse movimento, né? No fim das contas, assim. Tá junto mesmo, de qualquer forma, assim. E acho que era isso que eu queria dizer, tipo, de dica, assim. Vai ser difícil mesmo, vai ser difícil pra caramba, mas o que move, né, a gente? O que é esse combustível, assim? Tipo, e aí não deixar isso apagar nunca, eu acho. E acho que era isso que eu queria falar. E eu vou sair também daqui a pouco, eu tenho que escrever uma outra parte. Na verdade, é só um apêndice do meu TCC, mas enfim. Mas muito... Queria agradecer de novo, Dani, por ter me convidado e por ter tido esse espaço, porque, nossa, foi muito, muito bom, de verdade, foi muito bom mesmo. E eu acho que é sempre bom, né, a gente estar reunido assim, e saber com quem a gente está falando, enfim, nessas coisas. Foi muito legal. Obrigada, Dani, pelo espaço. Falo muito. Mas foi muito bom. Acho que a gente teve uma troca muito, muito boa aqui. Sim, foi muito linda, gente, essa troca aqui. Eu já tô até emocionado. Eu não esperava que fosse tão forte assim. Gente, eu acho que se mais alguém quiser fazer algum comentário ou alguma fala, eu acho que não, né? Bom, então eu vou encaminhando aqui para o encerramento. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, gente, de ter conversado com vocês hoje. A conversa foi muito rica mesmo. Vamos manter contato desses coletivos com o Núcleo Trans. Tem uma comissão de diversidade também, vamos manter contato. Eu adorei essa ideia da gente gravar um podcast. Gente, vai ser tudo de bom. Meu Deus, eu estou muito animado. E a gente vai desenrolando essa história, tá bom? Sintam-se abraçados. E a gente continua aí na luta, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez por participarem. Tchau, Dani. Dá tchau pra Vênia. Ela nem deve lembrar também. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, que linda. A Noia é linda demais, meu Deus, como eu amo. Ela tá tão grande, cara. Eu fico até assustada. Nossa, velho. Eu acho que ela tá do tamanho da Vênus já, viu? Sim, eu acho também. Eu acho real. Mas Ai, amiga. Tá gravando ainda.